Pessoal, antes de começar a assistir o vídeo, por favor não deixe de dar um like, pois ajudará muito no crescimento do canal. E se por acaso gostar do conteúdo, não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Dado o recado, vamos para o relato. Boa noite, o meu nome é João, tenho 41 anos de idade, sou casado e tenho 3 filhos. Eu moro em Juazeiro, na Bahia. Em 2013, eu tinha uma van Sprinter, no qual eu a usava para trabalhar com viagens em geral. Foi neste ano que a minha vida mudou completamente. Eu tinha 10 anos de experiência no mercado. Tudo começou quando eu estava retornando de uma viagem no qual eu havia feito para Fortaleza. Eu estava retornando para Juazeiro. Era a viagem de retorno para minha casa. Após 3 horas de viagem, eu me deparei com um carro parado no acostamento com um pisca-alerta ligado. Isso era 2 horas da manhã. Eu vi uma mulher loira, toda descabelada, para fora do seu carro e com uma criança no colo. Eu fui para o acostamento, parei o meu carro, sinalizei e em seguida eu fui socorrer aquela mulher, pois a mesma estava com o neném em seu colo, em uma madrugada fria e sozinha. Chegando próximo à mulher, percebi que a mesma estava com uma máscara em seu rosto. Eu levei um baita susto. Quando eu a perguntei o que havia acontecido com o seu carro, a mesma me respondeu, com um tom de felicidade: Não aconteceu nada com o meu carro. O carro está ótimo. Em seguida, ela deu uma gargalhada. Eu fiquei sem entender aquela mulher. Foi aí que eu a perguntei: Ué, então por que você parou o seu carro neste escuro a essa hora e com uma criança recém-nascida no seu colo? Isso aqui é muito perigoso. Você tá doida? Ela me olhou e em seguida ela me perguntou: que criança você está vendo? Eu a questionei na hora: que criança? Essa criança aí do seu colo. Ela deu mais uma gargalhada, tirou a fralda do rosto da tal criança e, para minha surpresa, era uma boneca ao invés de uma criança. Eu fiquei muito assustado com aquilo tudo. Aquela maluca estava com uma boneca em seu colo, em meio à escuridão, com seu carro no acostamento. Quando em seguida, um homem veio pelas minhas costas e colocou a sua arma em minha cabeça. Ele cobriu a minha cabeça com capuz e em seguida me amordaçou e me amarrou. Eu fui colocado para dentro de um porta-malas do carro da tal mulher maluca. Eu estava sendo sequestrado por aquele casal. Depois de um certo tempo, dentro do porta-malas do carro, eu percebi que eu estava sendo levado para um lugar de terra batida. Meia hora depois, o carro parou. A tal mulher mascarada abriu o porta-malas do seu carro para que eu pudesse sair. Ela me conduziu para uma sala e lá tirou o capuz do meu rosto. Eu estava bem assustado
O tal homem estava mascarado também, e a sua arma estava apontada para minha cabeça. Eu estava em um quarto escuro. O tal homem levou meu telefone com ele. Na verdade, eu estava em um lugar desconhecido, no meio do nada e sem um meio de me comunicar com a minha família. Passei a noite todinha em um quarto, trancado, com fome, com sede e sem dormir. Como que eu iria conseguir dormir naquela situação? O dia seguinte chegou. Eu percebi que havia chegado mais algumas pessoas no local onde eu me encontrava preso. Eu estava tentando escutar, de alguma forma, a conversa. Foi quando do nada eu consegui escutar claramente que eles iriam retirar os meus órgãos para a venda no mercado negro. Após escutar aquilo tudo, eu entrei em desespero. Eu tinha que sair dali. Eu tinha uma vida pela frente. Eu tinha que voltar para a mulher e os meus filhos. Eu escutei também que uma equipe viria às 8 da noite para fazer a tal cirurgia de retirada dos meus órgãos. Eu clamava a Deus para que Ele pudesse me tirar daquele lugar, pois eu não poderia morrer daquele jeito. Quando foi umas 6 horas da noite, eu percebi que o ambiente no qual eu estava havia silenciado, e aquilo estava me deixando maluco. Foi quando eu comecei a arrumar um jeito de sair daquele local. Pouco tempo depois, eu percebi que não havia uma forma de sair de lá. Eu não tinha mais lágrimas para chorar. Foi quando, de repente, eu ouvi um barulho de um tiro dentro da casa. Eu levei um baita susto. Pouco tempo depois, a porta de ferro da sala no qual eu estava havia sido destrancada. Eu comecei a chorar. Eu estava em pânico. Passaram-se alguns segundos e ninguém havia entrado no quarto onde eu estava. Eu estava no desespero. Olhei para o relógio e vi que eram 6h33 da noite. Era quase a hora do pessoal da cirurgia chegar para a retirada dos meus órgãos. Tomei coragem, fui até a porta de ferro e, para minha surpresa, a porta de ferro estava destrancada. Abri a porta no desespero e me deparei com uma sala de cirurgia clandestina. A sala era bem grande e havia uma estátua do Baphomet no centro. O seu piso era xadrez. A sala era muito bizarra. No canto tinha um cara morto com um tiro na cabeça. Eu saí daquele lugar desesperado. O local estava escuro. A visibilidade estava muito ruim. Foi quando eu tomei a decisão de correr por uma trilha que eu havia encontrado. Corri como um louco pela trilha. Eu fiquei mais de 24 horas no meio do mato, tentando achar a estrada ou alguma casa ou alguém para eu pedir ajuda. Neste meio tempo, eu ouvia vozes no meio da mata. Eu ouvia gargalhadas. Eu não sabia se eu estava ficando louco ou se de fato eu estava escutando aquilo tudo. Foi quando eu escutei um barulho de carro passando distante dali. Pouco tempo depois, mais barulho de carro. Dava a entender que eu estava próximo à pista. Corri em direção ao barulho e, para minha surpresa, eu cheguei na estrada. Eu estava exausto, sem forças, e comecei a gritar, pedindo ajuda. Ninguém parava o carro.
para me socorrer. Foi quando eu percebi que seria em vão a minha tentativa. Ninguém iria parar para um desconhecido em meio a uma estrada escura e deserta. Foi por sorte que depois de uma longa caminhada eu encontrei um posto de gasolina. E chegando lá, eu pedi ajuda aos frentistas, que imediatamente ligaram para a polícia. Dei graças a Deus que eu estava salvo. Estamos em 2022 e acredite, o meu caso não foi solucionado. Segundo a polícia, eles não descobriram nada sobre o meu caso. Infelizmente, eu irei morrer com várias perguntas a serem respondidas. Quem era o casal que me sequestrou? Quem são estas pessoas macabras que estavam querendo abrir o meu corpo para a retirada dos meus órgãos? Quem foi a pessoa que entrou no cativeiro e matou o cara que estava vigiando o local e que em seguida abriu a porta para eu fugir? Para onde levar o meu carro, pois até hoje eu não o encontrei? E por que havia uma estátua do Bafomé dentro daquele local? São perguntas como estas que ficarão sem respostas neste mundo coberto de pessoas malignas e doentias que são dominadas pelo mal. Quando eu era uma criança, sempre ouvia histórias sinistras que o meu avô contava sobre encontros com coisas esquisitas na roça. Apesar do medo, eu sempre gostava de escutar e muitas das vezes haviam outros amigos dele que se reuniam para tomar um café acompanhado de uma macaxeira cozida com uma manteiga derretida por cima. Isso tudo na varanda da casa do meu avô. No caso, eles relatavam muitas das vezes experiências bem bizarras durante a noite da roça. Eu me lembro até que uma vez eu escutei uma história bem sinistra do senhor Nonô, que nos contou ter visto um cachorro muito grande e preto, andando como se fosse um ser humano. O mesmo estava atravessando uma trilha que levava para um açude, próximo à casa do próprio Nonô. Segundo ele, o susto foi tão grande que o mesmo ficou paralisado, apenas observando aquela criatura horrenda, que graças a Deus havia o ignorado. Teve também o terrível relato do seu Zezé, que em uma noite ele escutou alguém o chamando, próximo a uma casa abandonada, e assim que o mesmo clareou com a lanterna, presenciou o próprio pai o chamando para dentro da casa, sendo que o pai dele já havia falecido há mais de 30 anos. Segundo ele, quase morreu do coração pelo susto que havia levado, pois a aparência do seu pai era terrível. Ele estava com uma cor totalmente cinzenta, com os olhos negros e bem arregalados, com o pescoço quebrado para a direita. A sua boca estava totalmente aberta. E mais, essa situação foi tarde da noite, quando o mesmo estava retornando de um velório de um amigo de longa data. Confesso que essa foi uma das piores histórias no qual eu havia escutado na minha época de criança. Porém, graças a Deus, eu nunca cheguei a presenciar nada de diferente do normal. Só escutava os barulhos dos animais que rondavam à noite pelo local onde morávamos. Até que tudo mudou. E isso aconteceu quando eu e o meu pai decidimos pescar no lago da casa do falecido Amarildo. Boa noite, o meu nome é Jonas, tenho 30 anos de idade, sou casado e pai de 3 filhas. Moro em um sítio junto do meu pai, minha mãe e minhas 2 irmãs. O nosso sítio fica no interior de Barbacena, em Minas Gerais.
Ele fica bem afastado da cidade. Hoje eu irei contar um relato que marcou a minha vida, assim como a vida do meu pai. O meu pai e eu tínhamos o costume de pescar depois do trabalho do nosso sítio, principalmente nos finais de semana. Nós já tínhamos pescado em quase todos os rios, represas e lagos da região, menos em um lago que tinha fama de ser assombrado. O lago era isolado e ficava em uma pequena fazenda abandonada. O antigo dono era o seu Amarildo, que morreu afogado neste mesmo lago anos atrás. E o pior, o seu corpo havia sumido misteriosamente e nunca mais foi encontrado. Ele tinha 2 filhos, que os mesmos dividiram a herança e foram morar na cidade grande, deixando assim aquele pedaço de chão esquecido. Então muitos pescadores que iam pescar naquele lago afirmavam ter presenciado algum tipo de fenômeno sobrenatural. Diziam até que era o fantasma do próprio seu Amarildo, o antigo proprietário da fazenda que assombrava o lugar. Por esse motivo, ninguém se arriscava em ir até lá. Sempre ouvíamos as histórias dos outros pescadores sobre esse lago, e certa vez, em uma tarde, após terminarmos o trabalho roceiro, então meu pai e eu decidimos ir pescar na fazenda abandonada, mesmo sabendo das sinistras histórias, pois nos outros rios os peixes estavam ficando escassos devido ao grande número de pescadores. Então cogitamos que o lago assombrado haveriam muitos peixes, porque ninguém pescava mais naquele local. Então decidimos ir até lá pescar e de quebra tirar a limpo todo o péssimo boato que o povo falava sobre o tal lago do finado seu Amarildo. Então arrumamos o material de pesca e partimos para a caminhada. Atravessamos matas fechadas, trilhas de difícil acesso e depois de um bom tempo de caminhada, chegamos na fazenda do falecido Amarildo. Era um casarão abandonado, cheio de matos e teias de aranha nas portas e janelas. Havia um grande matagal. Eu fiquei bem apreensivo. Sou bem medroso para falar a verdade. Porém, o meu pai, ao contrário de mim, era bem corajoso. O meu pai clareou com a lanterna para dentro do casarão, por um buraco na janela, e vimos que os móveis da casa estavam se deteriorando. Então fomos em uma outra janela e olhamos para uma fresta e vimos que havia um quadro do falecido Amarildo. Eu senti um grande arrepio e, para esconder o meu medo, eu disse para o meu pai: "Vamos, pai, logo para o lago, pois está ficando tarde." Papai concordou, acenando com a cabeça. Então seguimos a caminhada até o lago, que era ao lado do casarão. Chegamos no lago, percebemos que o local estava limpo em volta, sem plástico, sem papel, entre outras coisas, tendo assim a certeza que por muito tempo ninguém frequentava o local. Então preparamos as iscas e demos início à nossa pesca. Ao anoitecer, tudo estava indo normal. Papai e eu estávamos pegando bastante peixe, mais do que em todas as outras pescarias já feitas. Com o passar do tempo, esquecemos até dos boatos no qual o rio tinha fama de ser mal assombrado. Foi quando papai sentiu que algo havia atingido a sua vara de pescar. Ele olhou para mim e falou comigo o ocorrido. Porém, com a minha empolgação na pescaria, respondia sempre ao meu pai que deveria ser algum morcego que havia batido. Então continuamos a pescaria. E pouco tempo depois, a vara de pesca do meu pai foi atingida com mais força por alguma coisa. E foi aí que meu pai me sugeriu irmos embora, pois já tínhamos pegado bastante peixe. Então eu falei para o meu pai: "Pai, vamos pegar o último para fecharmos a noite?" O meu pai olhou para mim, pensou um pouco e acabou concordando em ficar mais um pouco. Tempo depois, a vara de pesca do meu pai foi atingida novamente por algo que chegou a quebrá-la. Então ele disse muito assustado: "Meu Deus, o que é isso?" Ele olhou em volta e não viu nada. Então papai falou para mim completamente assustado:
Meu filho, vamos embora agora, pois esse lugar está ficando muito sinistro. Foi quando de repente começamos a ouvir um assobio vindo pelas nossas costas. Depois, o mesmo assobio estava vindo de outro lugar do lago. Então, o ambiente se tornou tenebroso. A luz da lua dava um ambiente de terror, e eu e o meu pai estávamos aterrorizados e sozinhos no escuro. Foi quando um pavor tomou conta da gente, pois de repente surgiu um grito de pedido de socorro que vinha de lá de dentro do meio do lago. A voz era bem assustadora. Assustados, colocamos a luz da lanterna em direção ao lago. Assustados, colocamos a luz da lanterna na direção de onde se ouvia o pedido de socorro e só conseguimos ver a água se mexendo, como se alguém estivesse se afogando. Porém, não dava para ver a pessoa, só se ouvia a voz pedindo ajuda. Do nada começamos a sentir um fedor de podre que contaminou todo o local. Ficamos tão desesperados que abandonamos todo o equipamento de pesca e os peixes. A mesma voz que pedia socorro se transformou em uma risada diabólica que foi se aproximando de nós. Então corremos o máximo que podíamos. Eu rezava e corria ao mesmo tempo, até que a tal voz parou de nos perseguir. Então fizemos o percurso de volta em bem menos tempo, já que corremos praticamente todo o percurso sem o nosso material de pesca. A mesma voz que pedia socorro se transformou em uma risada diabólica que foi se aproximando de nós. Então corremos o máximo que podíamos. Eu rezava e corria ao mesmo tempo, até que a tal voz parou de nos perseguir. Então fizemos o percurso de volta em bem menos tempo, já que corremos praticamente todo o percurso sem o nosso material de pesca. Então procuramos a delegacia para informar aos policiais que havíamos visto uma pessoa se afogando lá no lago do casarão do falecido Amarildo. Porém, só comentamos o fato da pessoa se afogando. Não falamos das bizarrices estranhas que haviam ocorrido durante a pescaria. Até mesmo que em nossas cabeças os policiais não acreditariam no nosso relato. Foi quando o sargento da polícia, que trabalhava por 10 anos na cidade, nos perguntou se nós não havíamos ouvido algum grito pedindo ajuda. Foi quando eu e meu pai olhamos um para a cara do outro e, assustados, confirmamos para o policial que sim, nós havíamos ouvido gritos de pedido de ajuda. Foi quando o policial nos falou que tem quase 100% de certeza que não havia nenhum afogado lá no lago, pois nós não éramos os únicos a relatar essa situação para ele. Então o policial acrescentou em sua fala: é por isso que ninguém vai pescar naquele local, pois vocês foram mais um dos que não acreditaram nos boatos e acabaram tendo contato com as bizarrices que ocorrem lá no lago do falecido Amarildo. Hoje em dia, meu pai e eu nunca mais fomos pescar naquele lago. Para falar a verdade, passamos bem longe de lá, e quando vamos pescar, damos preferência à pesca durante o dia. Nunca mais ficamos até a noite, depois do ocorrido. Hoje em dia eu posso dizer que existem seres espirituais que se alimentam do nosso medo e que vivem em uma total escuridão. Em junho de 2012, quando eu tinha apenas 13 anos de idade, a minha mãe precisou viajar para São Paulo. Então ficou eu, meu irmão gêmeo e o meu pai em casa. Éramos apenas nós 4 na casa, mas como a minha mãe estava viajando, ficou apenas nós 3. Morávamos em uma roça em Montes Claros, Minas Gerais. E certa vez, em uma noite, lembro-me que era uma quinta-feira à noite, e do nada começamos a ouvir um som,
como se tivesse algum animal se arrastando na garagem. A garagem ficava ao lado do quarto, no qual eu e meu irmão dividíamos. Na hora eu pensei que fosse um cachorro. Então eu abri a janela do nosso quarto para ver o que é que estava fazendo aquele barulho. E não consegui visualizar nada de anormal. O barulho tinha cessado. Então fechei novamente a janela do nosso quarto e poucos segundos depois, aquele mesmo barulho começou. Aquele som de algo se arrastando. Então eu abri a janela pela segunda vez. E desta vez eu olhei para fora, com a intenção de descobrir logo de uma vez por todas o que estava gerando aquele som estranho. Fiquei com a janela aberta por mais um tempo e percebi uma coisa, que assim que eu abri a janela, o som instantaneamente acabava, e quando eu voltava a me deitar, aquele mesmo som começava. Então comentei com o meu pai, e o mesmo me falou: "Ô Giga, isso não é cachorro não, meu filho." Eu estava meio que desconfiado daquilo. Então meu irmão se levantou de sua cama para saber o que estava acontecendo, pois o barulho de abrir e fechar a janela, junto do barulho de algo se arrastando, o fez perder o sono. Eu aproveitei em que todos estavam acordados e rapidamente peguei a lanterna e fui abrir a porta da sala para olhar o que era. Mas o meu pai gritou e disse: "Não abra esta porta, pelo amor de Deus." Eu fiquei bem intrigado com aquilo e o questionei o porquê de não abrir a porta da sala. Então, papai nos explicou que quando se trata de algo que a gente não conhece, e principalmente se for algo sobrenatural, não se deve ir olhar, pois aquilo pode nos trazer muitos danos à nossa vida. Eu e o meu irmão ficamos insistindo para o nosso pai nos deixar ir ver o que era aquilo. Lembro-me bem do meu pai dizendo: "Podem ir olhar se quiserem, mas depois que aparecer neguinho sendo assombrado, não me vem falar que não avisei." Então apagamos as luzes como sempre fazíamos antes para dormir. Na verdade, todas as luzes da casa eram apagadas. E voltamos a deitar. Mas por incrível que pareça, apenas quando encostei a minha cabeça no travesseiro para dormir, é que começava o barulho de algo se arrastando novamente. Então, o barulho se tornou mais intenso e pior, pois além do barulho de algo se arrastando, havia também um barulho de pá sendo batida contra algum galão. Aquele barulho foi se prolongando por um bom tempo, e logo percebemos que não iria dar para dormir daquele jeito. O nosso pai, vendo toda aquela situação embaraçosa, nos pediu para que fôssemos para o quarto dele. Feito isso, o barulho parou e aos poucos fomos pegando no sono, até que felizmente conseguimos dormir. Quando foi no dia seguinte, eu fui até a garagem e não havia nada lá. A única coisa que tinha lá perto era uma pá e um galãozinho com alguns entulhos. Então eu peguei a pá e comecei a bater no galão e vi que reproduzia exatamente o mesmo barulho da noite anterior. Então eu peguei tanta pá quanto o galãozinho e guardei ambos em um quartinho de ferramentas que tinha lá no fundo da nossa casa. Isso foi uma sexta-feira, e quando chegou a noite e na hora de irmos dormir, aquele mesmo barulho da noite anterior havia começado do mesmo jeito. O barulho era de arrastar, porém desta vez o barulho de batida era como se fosse de uma madeira em uma lata de tinta vazia. Era igualzinho. Eu e o meu irmão então começamos a perguntar quem era e o que queria, mas só se respondia batendo mais rápido. Logo já percebemos que era igual à noite anterior, que se ficássemos ali não conseguiríamos dormir. Então meu pai falou que fôssemos para o quarto dele antes que a coisa piorasse, repetindo assim o pedido do nosso pai da noite anterior.
com que tivéssemos uma boa noite de sono. Chegando no dia seguinte, já no sábado, meu pai nos disse assim, logo pela manhã: essa noite vamos trazer as camas de vocês para o meu quarto, pois vocês irão dormir aqui, pois esta coisa só faz barulho quando vocês estão no quarto de vocês. E se por acaso o barulho começar com vocês aqui no meu quarto, nós três tentaremos ver o que é que está fazendo esse barulho. Ficamos um pouco assustados, pois na verdade eu estava ficando com um pouco de medo. E por incrível que pareça, quando deitamos direto no quarto do nosso pai, não aconteceu nada, não houve barulho algum. Então ficamos dormindo no quarto do nosso pai junto dele, até que minha mãe chegasse. Depois que ela chegou, fomos dormir no nosso quarto e nunca mais se ouviu barulho algum na garagem. Hoje eu já tenho 22 anos, ou seja, já se passaram 9 anos e eu me lembro perfeitamente disso, como se fosse esses dias. E se fosse hoje, eu iria olhar o que era aquilo. Boa noite, o meu nome é José. Eu moro em uma cidadezinha no interior de Santa Catarina. Por eu morar no interior, é normal ouvir muita história sobre lobisomem, objeto voador não identificado, mula sem cabeça, entre outros. Até os meus 13 anos de idade, eu não dava muito crédito para estes tipos de relatos, no qual os meus avós e bisavô, ou seja, pessoas mais velhas que tinham costume de contar, mesmo eles jurando de pé juntos, que já tinham presenciado coisas bizarras a respeito. Para falar a verdade, eu achava que tudo isso não passava de lorota, ou seja, papo furado. Por eu morar no interior, para mim era normal ter armas de fogo dentro de casa. Segundo meu pai, era para nossa defesa pessoal, que com o passar dos anos eu acabei pegando gosto por caçar. Nesta época, eu trabalhava em uma madeireira. Certa vez, eu soube por um amigo que havia um velho que muitas das vezes se transformava em bicho. E o meu amigo me perguntou se eu não estava a fim de ir para presenciar o tal caso. Eu não pensei muito e logo respondi que sim, que eu gostaria de ver a tal situação. Até mesmo eu gostaria de ver se realmente era verdade ou mentira o que os meus avós e bisavô tinham o costume de contar para mim. Eu queria ter muita certeza de que isso tudo não se passava de uma invenção dos mais velhos e do meu amigo, pois no fundo eu ainda desconfiava que poderia ser alguma peça que estavam querendo pregar em mim. Foi então que eu resolvi levar 2 espingardas. Uma foi do meu bisavô. A espingarda era de 2 canos e a outra foi do meu pai. Chegando em um determinado local, eu percebi que havia um senhor de aproximadamente 1,60 m ou 1,65 m de altura. Não muito mais do que isso. Ele estava sozinho e eu mesmo estava entrando no meio da mata. Eu achei bem estranho, para falar a verdade. Era umas 9h30 da noite e a luz estava cheia. Então a sua claridade ajudava na minha visualização do local. A impressão que eu tive é que aquele senhor sabia da minha presença ali. Algum tempo depois, acredito eu que após 1 hora que o senhor tinha entrado em meio àquela mata, saiu de lá algo como um cachorro,
andando em duas patas. Na verdade, ele parecia meio que um bezerro, com as orelhas de burro. A cara, sim, era de um cachorro, que eu não sabia distinguir o que era aquilo. Ele estava farejando algo. Aquela coisa se encontrava em uma clareira em meio à mata. Por minha vez, eu já estava em cima de uma árvore, de aproximadamente uns 3 metros de altura. Eu estava observando tudo de lá de cima, principalmente o comportamento daquela criatura bizarra. Foi quando aquele troço parou de farejar e em seguida fixou o seu olhar em mim. Ele ficou me encarando parado, como se fosse uma estátua. Mesmo eu estando camuflado, aquele troço tinha acabado de me descobrir. Estando eu com 2 armas de fogo, foi então que eu decidi pegar a espingarda do meu avô e em seguida resolvi dar o primeiro tiro para cima daquela criatura estranha. Eu não sei se eu o acertei em cheio, porém eu percebi que a criatura deu um recuo. Já no segundo disparo, a tal criatura que em seguida eu peguei a espingarda do meu pai e continuei disparando para cima daquele bicho que já se encontrava caído no chão. Foi então que eu decidi descer da árvore para ir em direção àquele troço. Ao chegar na tal criatura, do nada aquilo voltou a si, muito rápido, e ficou paralisado em minha frente, me olhando com aquele olhar tenebroso. Foi quando eu disparei rapidamente contra tal criatura, que ao levar o tiro, correu para a mata fechada e soltou um terrível urro. Eu nunca tinha visto nada parecido. Uma coisa eu havia percebido, é que quando eu estava em cima da árvore, não havia cheiro de nada. Só foi eu descer da árvore que um fedor de carniça havia tomado conta do local. Um fedor de podre terrível estava no ar. Após tudo aquilo acontecer diante dos meus olhos, foi aí que veio um flash em minha mente. Eu lembrei de todas aquelas histórias que os meus avós e bisavô contavam para mim desde a minha infância. Foi aí que eu tive uma única certeza de que tudo aquilo contado era sim de fato uma grande verdade.